Agora, quem também enfrentou uma equipe reserva e não tem nada a ver, fez a sua parte, foi o Grêmio. 3-2 para cima do Flamengo. Teve expulsão do Carlinhos, ajudou um pouco. Mas o Flamengo vive um momento de crise e instabilidade. Objetivos diferentes do Brasileirão, Grêmio e Flamengo se enfrentaram na Arena em Porto Alegre. Além de pontos, ganhar era importante para os dois treinadores, que estão pressionados. Mas suspenso, Renato ficou fora e foi o auxiliar Marcelo Salles quem comandou o time. Mesmo sem muita posse de bola, o Grêmio foi efetivo já no primeiro ataque. Jogada de João Pedro e bonito gol de Cristaldo. E o Flamengo respondeu rápido. Matheus Gonçalves teve espaço, driblou o Reinaldo e bateu no canto de Marquezinho para empatar. E os cariocas quase viraram com Carlinhos, mas Marquezinho salvou o Grêmio. João Pedro levou o Grêmio ao ataque novamente. Chute de longe e a bola bateu na trave. E o Grêmio continuou sendo efetivo. Reinaldo avançou para a esquerda, finalizou, o goleiro Matheus Cunha falhou e Bright White aproveitou para colocar o Grêmio na frente de novo. White, o homem das várias pronúncias no nome, mas de um objetivo único, botar a bola para o gol. E Carlinhos facilitou a vida do tricolor gaúcho. O atacante do Flamengo atingiu Kahneman sem bola e foi expulso. O Grêmio aproveitou a vantagem numérica. Grande jogada de Monsalve e a dupla que recém havia entrado foi decisiva. Cruzamento de Edenilson e gol de Diego Costa. 3-1. E ainda deu tempo de o Flamengo descontar. Everton Araújo fez grande jogada e Felipe Tereza marcou de cabeça no rebote de Marquezinho. 3-2 para o Grêmio e fim de jogo na Arena. Então o nosso objetivo é ter cada vez mais um melhor desempenho, buscar, melhorar e trabalhar. Agora a sequência é trabalhar porque a gente teve durante o ano algumas dificuldades e é normal que em alguns períodos ainda tenha alguma oscilação. Mas de trabalho o nosso torcedor pode ter total tranquilidade que nós estamos trabalhando muito para melhorar e cada vez desenvolver cada vez mais. E apesar de entender que o Flamengo desempenhou um bom futebol, a derrota aumenta ainda mais a pressão sobre o trabalho do técnico Tite. Afinal de contas, sem os pontos somados na Arena, o Flamengo se distancia ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. Eu vou seguir meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas dessa situação de quem estava quando foi contratado não é para mim. É para a dirigência. Não é para mim. No jogo de hoje, você curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. É isso, Dedê? Loirão, o Flamengo não jogou mal não, a verdade é essa. Eu achei até que o Flamengo jogou bem, teve mais qualidade técnica, foi um jogo plasticamente melhor. Mas eu acho que a necessidade do resultado pro Grêmio falou mais alto, porque o Grêmio tecnicamente não fez um jogo tão brilhante, mas aproveitou as oportunidades. A expulsão do Carlinhos, ela tem uma influência, apesar de eu achar que não mereceu a expulsão, porque não foi para a expulsão o lance, apesar desse movimento de braço do Carlinhos, o Kahneman acaba valorizando bem o lance. Já toma um cartão vermelho direto, não tem interferência, não tem nada. Então, assim, achei equivocada a decisão da arbitragem e o Flamengo vive uma situação bem conturbadora aí, bem diferente. Muito bem, já na sequência mais notícias do meio. Dedê, essa é pra você. Mas o assunto é Flamengo. A Tatiana Tavares vai atualizar pra gente a situação envolvendo o jogador Carlinhos e mais um caso de racismo e também pichações e protestos na Gávea. A torcida brava, principalmente com o técnico Tite. Tati. Olá, Renata, ótimo dia pra você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Eu tô aqui na Gávea e, tinta fresca por aqui, porque a diretoria do Flamengo, obviamente, pediu, para que pintassem os muros que foram pichados na noite deste domingo, após a derrota do Flamengo para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre. Pichações de protesto, pedindo a saída do técnico Tite e também ameaçando os jogadores. Lembrando que o Flamengo entrou em campo com um time alternativo, porque 12 daqueles atletas considerados titulares ficaram no Rio de Janeiro treinando. O Fla passa pelo momento mais conturbado da temporada. São 11 pontos de diferença para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, foi derrotado para o Peñarol no Maracanã, no primeiro duelo das quartas de final. E claro, a segunda partida acontece nesta quinta-feira no Uruguai. O Flamengo vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença para avançar à semifinal. Mudando um pouquinho de assunto, o rubro-negro emitiu uma nota oficial neste domingo, relatando que o atacante Carlinhos, que foi expulso da partida contra o Grêmio, teria sofrido injúria racial. O jogador diz ter ouvido imitações de macaco. O Flamengo se apega a um vídeo do jornal Lance, em que um torcedor teria dito a palavra macaquinho. O Flamengo repudia a situação e pede um posicionamento da CBF. O Grêmio, através de nota, informou que identificou o torcedor, que esclareceu que falou tá brabinho pelo fato de Carlinhos ter chutado a cabine do VAR. O Clube do Sul está à disposição das autoridades públicas e desportivas para colaborar com o caso. Volto com você. Muito obrigada, Tatiana Tavares, com informações do Flamengo, diretamente do Rio de Janeiro. Dedê,
É chata a situação, realmente é um áudio que não tá tão nítido, mas dá para entender ali. Agora a justiça que cuide desse caso, porque condenamos tanto, principalmente o que acontece na Europa, na Libertadores, Sul-Americana. Quando tem alguma coisa aqui, pelo menos tem que ser averiguado minimamente. Eu acho que essa é a atenção que tem que dar pro tamanho desse problema. Não acho que o Flamengo levantaria essa questão por levantar essa questão. Eu acho que tem um fundamento nisso daí. Não somos nós, obviamente, que vamos decidir, mas a gente tem a obrigação de falar sobre o assunto e tentar, de alguma forma, acabar com isso aí de vez. Agora, sobre as pichações, protestos, a torcida tá muito brava com a derrota na Libertadores em casa pro Peñarol. Tem também esse receio de não seguir em frente. E outra coisa, o desempenho no Campeonato Brasileiro vem caindo. Vem caindo e isso aumenta a responsabilidade do Tite. O Tite nunca foi uma unanimidade no Flamengo, justamente pela questão técnica, né? Pelo jeito que ele faz o time jogar. O torcedor pensa que o Flamengo tem que jogar muito melhor, não só ganhar os jogos, mas também dar o espetáculo. E ultimamente o Tite vem nem ganhando jogos, né? Isso aumenta, obviamente, a responsabilidade em cima do comando do Flamengo. Já vamos falar da vitória do Palmeiras para cima. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E outra coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência, um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e falar também que vocês vieram do Futefla, né, que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Senta, vamos falar de Grêmio e Flamengo. Vitória do imortal Diego Costa. Como é que você classificou o gol do Diego Costa? Foi de boa noite. Boa noite, faz aí. Mais uma vez? Aqui, vai dar figurinha. Uma bela cabeçada, né? Boa noite, aqui vai dar figurinha. Passe de Edenilson. Porque, na verdade, boa noite, que a gente fala cumprimenta assim, né? Ele cabeceou assim. Muito bem, então vamos ouvir o Diego Costa e também o técnico Tite. Vamos lá. Acho que jogar aqui na Arena, desde a minha estreia aqui, sempre foi algo que me sentia bem. E você tem aquele sentimento que as coisas aqui acontecem, né? Com o apoio do torcedor. Acho que isso, essa temporada aqui, foi complicada para nós em relação a isso, né? A gente sente muita falta de poder estar em nossa casa. E eu, particularmente, sempre que eu joguei aqui, tive a possibilidade de fazer bastante gol e, graças a Deus, começar a voltar aqui depois de tanto tempo jogar na Arena e poder marcar. A melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. No jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Eu aprendi no Flamengo que o Flamengo tem que disputar tudo. Essa é inquestionável. Inclusive as pressões elas se dão pela grandeza que tem, é natural. E também só sei que aceito for, e foi assim em todos os clubes, se um grande título tiver. Então aí vai ter essa harmonia que teve do Grêmio de 2001, que teve do Internacional 2008 e 2009, e aí uma série de outras equipes também. Eu busco agora no Flamengo. Grêmio de 2001, aí o professor... ele me fez lembrar o Zinho Tetra, campeão da Copa do Brasil, ao lado de Marcelinho Paraíba. Esse foi o ano mais artilheiro do Zinho. O Zinho nunca fez tantos gols como fez com o Tite no Grêmio em 2001. Foi aquele ano que ele mais fez gols. Vamos mandar um abraço e um beijo para o amigo Zinho, né? Os caras nos assistem como sempre. Agora, o time favorito do Tite. Você perguntar o time favorito da vida dele, é aquele Grêmio lá. Agora, ele falou ali, a frase marcante. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Foi assim, Prats? Não, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor que o do Grêmio. O Flamengo era melhor até o gol do Bright White. Se o Tite analisar uma parte do jogo, ele tem razão em falar que o Flamengo foi melhor. Né? Se ele pensar do jogo a partir desse gol, não. Aí o Grêmio foi melhor que o Flamengo. Mas o próprio Tite, provavelmente, um dia já deve ter dito assim, futebol é eficiência. Já, é claro. Tem que pôr a bola na casinha. Vai de acordo. Mesmo, ele falou. Ele falou? Ele falou. Ah, então tá Justiça certo. seja feita, tem um contexto aí. Claro. No segundo momento, ele fala... não estou dizendo com isso que a vitória do Grêmio foi injusta. Então tá certo. E não foi injusta. Eu acho que o Flamengo, até para além disso, fez muito. Era um Flamengo totalmente descaracterizado, um homem a menos a partir dos 11 do segundo, e ainda desconta para 3-2 o jogo no final. Então era um Flamengo muito presente no jogo. Acho que ficou... Quase empatou no último lance ali. Foi isso que o Tite quis dizer. O Flamengo realmente fez uma boa partida. Agora tem o Grêmio do outro lado, o Grêmio tá na dele. O Grêmio enfrentando um Flamengo descaracterizado desse jogo, precisando de pontos. O Grêmio ainda tá naquela situação mais para baixo do que para cima do campeonato, embora com boas perspectivas. Tem o lado do Grêmio também. Eu acho que o Tite foi muito pontual, porque a gente vê só esse trecho, dá a impressão que ele tá desmerecendo, né? Não desmerecendo é a história do Grêmio. Boa. Nessa coletiva inteira ele não desmereceu. Bem pontuado. Eugênio Leal. O Flamengo já está pensando no Peñarol. É na quinta, Eugênio. Jueves. Ele já estava pensando, aliás, ontem, no linha de passe.
o nosso Pedro Ivo foi muito feliz ao falar. O Flamengo começou a perder sexta-feira. Como assim? Você concordou com o Pedro Ivo? Eu vi o Pedro Ivo falando. Explica pra mim, por quê? Quando ele emite aquela nota, falou o seguinte, olha, não viajarão pra Porto Alegre. Ele botou 12 jogadores. Sim, qual o problema disso aí? Mas eu tenho uma pergunta importante pra você. Que eu fiz para o professor antes do programa, quando estávamos lá no figurino, eu fiz essa pergunta pro professor, vou fazer pra você também. Quinta-feira decide vaga pra semifinal da Libertadores do Flamengo em busca de um inédito para clubes brasileiros, tetracampeonato. Perdeu o jogo de ida no Maracanã. Você escalaria esses caras pra jogar contra o Grêmio agora? O Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro? Não, não abriu mão. Vou repetir pra você que você esqueceu, eu vou repetir. Quinta-feira tem um jogo Montevidéu que o Flamengo tem que ganhar. Você tá xarope? Não é que ele largou. Eu tô viajando amanhã pra lá. Você tá xarope, tu eres el campeão del siglo. Ali, viajando amanhã, Entendeu? Fui claro agora? Fui claro? Com transmissão exclusiva dos canais ESPN. Exatamente. Diga lá. Quinta-feira, 7 da noite é o jogo. Isso quer dizer que abriu mão? 7 da noite. É porque o Tite disse semana passada, quando ele empatou com o Vasco, não foi? Acho que foi quando ele empatou com o Vasco. Isso aí. Eu não vou poupar ninguém, eu vou poupar meu emprego. Ele não falou isso? Tá certo. Aí ele mudou de ideia? Quem fica parado é Então, fácil, né? ele jogou com o Penharol depois disso e perdeu no Maracanã. Agora tem que ganhar lá em Montevidéu. Mas ele mudou de ideia? Então, Pra cá? Ele poupou o emprego dele ontem? Você não respondeu a minha pergunta. Você escalaria os titulares para jogar contra o Grêmio? Eu levaria os titulares, que estivessem no mínimo do banco de reservas, poderia ver a situação de cada um, alguns que estejam em melhores condições físicas eu colocaria para jogar. Por exemplo, o goleiro. O goleiro tá cansado? Não tá cansado. Pode botar o goleiro. Outros jogadores que estão ali, que não estão desgastados. Os que estão mais desgastados, ok. Beleza. Estão desgastados e tal. Mas o seu Gabriel Barbosa também continua fora? Continua com fibrose? Quando é que ele vai poder jogar? Ou já tá treinando a parte mesmo? O Gabriel Barbosa, o Tite falou na coletiva, e ele foi bem claro. Falou que ele não tá bem fisicamente. A gente vai ouvir. Se quiser colocar agora, já tem agora? Outro dia tava bem fisicamente. Não, ele falou. Não sou eu que tô falando. Foi o Tite que falou. Ó, vamos ouvir então, vamos lá. Da pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquilo. E especulações, ela é de vocês, não de minha parte, porque eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. E essa condição clínico-física dele, de com essas repetidas dores, talvez tenha sido, o fator mais determinante dessa situação. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Assim como recuperação, aliás, não só do Everton, do Luiz Araújo, era no melhor momento da carreira dele. O Pedro estava no melhor momento da carreira dele. Cebolinha estava no melhor momento da carreira dele. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações. Por exemplo, ele estava machucado e entrou no jogo contra o Vasco, ele sentiu no primeiro movimento. Você viu? Então, isso acaba prejudicando essa sequência dele. Eugênio, desculpa que eu te interrompi. Segundo o departamento médico, né, não foi detectada a lesão. Essa nota foi emitida semana passada pelo Flamengo, né? Nota oficial do Flamengo, e a decisão da comissão técnica foi deixá-lo de fora do jogo com o Penharol. E aí continuou de fora do jogo com o Grêmio, numa necessidade. Eu acho que no mínimo ele poderia estar lá no banco de reservas para tentar alguma coisa. Eu acho que o Flamengo ontem foi mal nessa abordagem do jogo com o Grêmio, porque o Flamengo ainda brigava pelo título brasileiro. E está numa situação difícil, precisava muito dos pontos ontem. Não era pouca coisa, não. Independente da Libertadores, da Copa do Brasil, o discurso até então era: não vamos abrir mão de nada. Então, senta aqui. Quem é que pode ir, quem é que não pode ir, o que é que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Então, ontem o Flamengo jogou com um time de garotos, né? Muitas vezes garotos, os que saíram do banco, garotos. E ele que meio que... E aí o Carlinhos faz aquela besteira. Pra você era pra expulsão aquele lance, Eugênio? Pra mim era pra expulsão. Por mais que possa parecer involuntário, ele acerta o rosto do Kahneman. O Kahneman provoca, agarra, empurra. Mas a mão bateu no rosto dele. E aí a imagem, ela é, pra mim, definitiva. Então acho que o Flamengo ontem, ele foi já pra esse jogo meio que entregue. E aí é o pior efeito possível. Porque você já baixa a guarda. E sinalizou essa entrega também, né? Para o adversário. Mas, gente, se o jogo era o Flamengo melhor até o segundo gol do Bright White, o Flamengo estava no jogo. O Flamengo poderia ter vencido a partida. Eu também acho. Porque assim, dá a impressão que assim, perdeu, mas do jeito que estava era para perder mesmo. O jogo não estava apontando para isso, o jogo. Não as escolhas anteriores. Mas aqui, o gol do Bright White sai por acaso, não? Não sai por acaso. O Grêmio foi por acaso. O Grêmio é um time que não gosta muito de ficar com a bola, a gente sabe disso. É um time que vai na boa. O Renato tem feito isso esse ano. Muda muito. Sim. Ele tem um técnico que varia muito a situação. O que é isso aí? Cenário nada bom. O aproveitamento do Flamengo. 33%. E o aproveitamento. Tem muitas lesões. Cada vez vai aumentando o número de lesões no Flamengo. Então, olha só, por exemplo, que caiu o aproveitamento. O Flamengo escalar um time diferente no Campeonato Brasileiro é algo que eu defendo desde o início do ano. Mas não tem sido a política do Flamengo. Essa é a grande questão. Você não defende, às vezes, Eugênio, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É trocar 11 jogadores, é isso? Você trocar 11 jogadores. Você pode trocar ter 6, 7 é uma coisa, trocar o time inteiro. Ter opções no banco de reservas. Para o segundo tempo, para não ser obrigado a colocar
aqueles que nem passam perto, normalmente, de serem usados no chamado time principal do Flamengo. Então, me parece a coisa meio que sem rumo, porque a diretriz era uma, aí passa a ser outra, aí muda daqui, muda de lá. Parece que eles não estão um pouco perdidos Eu tenho um nisso. pensamento diferente. Era um clube que tem sofrido demais com lesões, uma comissão técnica que vem reclamando há muito tempo da sequência de jogos. É mentira ou verdade? Sim. Antes de cair na tabela do Brasileiro, que agora o Flamengo caiu. Em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, ao Fortaleza, o Flamengo caiu nas últimas rodadas. Antes disso, quando o Flamengo ainda estava lá no top 2 durante a Copa América, a comissão técnica do Flamengo já reclamava, o Tite. Sim, o cara era puxado O desde Flamengo o início do ano. sofreu demais, talvez seja o clube que mais tenha sofrido com lesões. O Flamengo perdeu um jogo de ida e vier obrigado a ganhar na volta lá em Montevidéu, que é muito difícil, do Peñarol muito acertado. Então, e eu gostaria de abrir... bem melhor que o do Peñarol. Eu gostaria de abrir... nível Eu pra acho que comparar. o meu pensamento é mais abrangente. A gente discute toda hora, o ano inteiro, todos os anos, não é só em 2024, esse negócio de poupar, de não poupar. E eu vejo, minha visão, fiquem à vontade, vocês pensam diferente, a minha visão é que todos os clubes fazem isso. Todos os técnicos falam, é impossível jogar com os mesmos 11. Mas a alguns Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana e Brasileiro, o Flamengo tá nas 3. E ele tá numa situação desesperada, que ele perdeu o jogo de ida. Por isso que eu ponho em discussão. O São Paulo joga com reserva, o Grêmio joga com reserva, o Corinthians joga com reserva, todo mundo joga com reserva. Mas eu acho que faltou, eu concordo com o Eugênio, faltou pro Flamengo segurar mais na mão de Deus e ir. A gente não Como sabe assim? qual é a do Flamengo. Ontem na coletiva tem uma Porque pergunta. na Libertadores, desculpa, professor, ele só tem mais um jogo, se ele perder, acabou. O brasileiro, ele ainda tem outros pra recuperar. Desculpa que eu te Ele interrompi. já deixou abrir o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza abriram 3 pontos sobre ele na O rodada. Flamengo já tinha feito bobagens antes, né? Essa droga vem malhada. Ontem na coletiva, um repórter perguntou pro Tite, falou assim, você tinha dito que essa análise ia ser feita quando faltassem X jogos, acho que 10. E o seu filho, na coletiva anterior, disse que eram 5. Afinal, quantos são? E o Tite responde para ele, não é jogo a jogo. Quer dizer, são Ele falou três, que mudou, ele são falou que três mudou. possibilidades. Ele está assumindo que mudou. Eu acho que essa coisa de ir ao sabor do vento é pior. eu acho que Essa discussão dentro do Flamengo, ela teve na época do Dorival Júnior. Lembra disso? Mas, por exemplo... Dorival não renovaram o contrato do Dorival porque não deu atenção pro brasileiro. Ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Que o Flamengo ainda pode ser. Poupar todo mundo tem que poupar. Claro que tem. O Galo poupou o Hulk até os 30 do segundo. Sim. O Hulk entra aos 30 do segundo e faz um gol. Me parece mais bem planejado do que o Flamengo está fazendo. O Flamengo foi vítima de tudo isso que você falou. Mas, para além disso, tem uma falta de planejamento em relação aos outros que é mais evidente. O Palmeiras convive com isso há anos. Todo mundo sabe o que o Abel faz e como faz. O Renato Gaúcho no Grêmio, às vezes, é até criticado. Fala assim, o cara tá sempre Cansou de fazer. Por isso que eu tô falando. Essa discussão é velha. E eu vejo todos os técnicos falando a mesma coisa. Mas você É tem um impossível jogar o mesmo time quarta e domingo em 3 competições. Esse é ponto pacífico. Mas tem um rumo. Se você faz um planejamento para encarar 3 competições, sabendo que você vai ter que rodar o elenco, e você, por exemplo, adota desde o início do ano que vai jogar o Campeonato Brasileiro com um time misto, então vai ter sempre 2, 3, 4 titulares, mas a maioria de reservas. Você vai girando o elenco, você vai descansando os jogadores, vai dando ritmo de jogo a outros que jogam menos. Você faz um planejamento para isso, você conduz com mais facilidade. Agora, chegar na hora do desespero e mudar o planejamento, falar assim, hoje não vai titular nenhum, nem viaja. É uma mudança radical do trabalho que está sendo Concordo feito. com o que você está Me dizendo. parece sem rumo. Você concorda que o Flamengo já é um time muito prejudicado, quebrado pelas lesões? Quebrado porque ele vai colocar em risco mais gente no jogo, sendo que quinta-feira ele decide se vai para a semifinal ou não? Bom, então para esse jogo do Brasileiro, apesar dele ter tido lá um primeiro tempo interessante, mas você precisa ter 90 minutos no mais alto nível para esse jogo do Brasileiro, ele meio que abriu mão mesmo. Então, é isso. O que eu questiono é a falta de diretriz, de planejamento, são as declarações, às vezes, que tocam lá no coração do torcedor. O Tite ontem falou que a pressão do Flamengo é a mesma do Guarani, de Bagé, sei lá. Isso eu acho que não. Não. A pressão sempre teve. Teve no Guarani, teve não sei aonde. Agora a gente tem até Não, midiaticamente... ele disse que a pressão é em cima do treinador. Até Mas, midiaticamente, peraí. o Flamengo tem um espaço que os outros clubes não têm no Brasil. Em relação à mídia, em relação à torcida que tem. A pressão do Flamengo é a maior que tem. Não é a mesma. Não é do Juventude, do Guarani, lá onde ele trabalhou. Pressão no cargo, ele citou os clubes que ele trabalhou. Então. Ele não comparou o Flamengo a esses clubes. Mas quando ele diz que a pressão é a mesma, ele coloca no mesmo patamar. E ele sabe que não é. Não, mas a pressão da função que ele Ele vem exerce. dando declarações que não são bem pensadas, que não são da forma política. Outro dia ele falou que cada dia no Flamengo é mais um dia que ele está longe do Flamengo. Pergunta para Rafael Prats. Você levaria os titulares para jogar contra o Grêmio ontem? Os que tivessem condição física, sim. Você sabe que você correria o risco de machucar mais gente ainda. Risco de contusão tem até em treinamento, Abel. Risco de machucar. Mas no jogo mais, treinamento. Assim, porque a gente pensa no jogo do choque, o jogo oficial. Então você levaria? Levaria O professor alguns, levaria também. a não ser Levaria que não alguns. tivesse O Gabigol condição. eu levaria com certeza. Porque Gabigol? Primeiro que ele já não O vai Gabigol escalar. ele acabou de dizer que vive com problemas físicos. Não, mas o Gabigol tá apto. assim, Gabigol pode ir. Não, tô dizendo que ele não tá atenção. apto. Tô dizendo, o técnico falou, o Tite falou na Abel. coletiva, Ué, que o mas- problema do Gabigol é que ele está com muitos problemas e que ele não entra na forma física.
Mas porque que tá sempre machucado, ficou parado porque tava com problema do doping, aí quando voltou, jogou um pouquinho, se machucou de novo. Mas se ele tá com problema físico, ele não pode participar, ele não pode estar no banco, ele não pode ser uma opção, ele não pode jogar alguns minutos só porque tá com problema físico. Então não joga mais no Flamengo. O que chama muito a atenção... Provavelmente é a vontade de muita gente no Então Flamengo. ele decide isso de uma vez. Na quinta, o Gabigol não vai ser titular. Isso é claro. Ele pode entrar no desespero. Então ele poderia estar ontem. É só um nome para dar uma recheada nessa garotada toda. Diga pra... Não, o que chama muito a atenção, que a gente está falando aí da comissão técnica da seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Então a gente fala de um trabalho de excelência. A gente imagina o seguinte, se a comissão técnica da seleção brasileira em 2 Copas seguidas é a melhor comissão técnica do Brasil. Senão ela não seria a comissão técnica da seleção brasileira. A gente pensa isso. Então, como o Tite sempre quer explicar muito com detalhe, leva o auxiliar, que leva o preparador físico, tudo parece muito pensado, quando acontece uma série de problemas, alguns repetidos, outros não, isso chama muito a atenção. Porque isso tira o Tite de uma zona de conforto, que ele geralmente está acostumado a trabalhar, ele faz tudo de caso muito pensado, até as palavras colocadas são muito pensadas, tudo no Tite é muito estudado, que é muito pensado. Então, assim, mas às vezes nem são bem estudados, não, porque ele tem dado declarações muitas vezes infelizes. Então, isso chama a atenção de alguém que geralmente é muito preparado, até demais, a exaustão em relação a perguntas e respostas. Seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. Durante a Copa do Mundo é um dia